tradicionais. Vamos colocar, nós temos uma ação que vai acoplar escalares, neutros, vamos colocar assim, com gravitação. Então aqui vão ser convencionais. Vamos colocar aqui menos. A gente já tinha feito. Vou colocar Einstein-Hilbert. O que a gente está imaginando quando a gente coloca só Einstein-Hilbert? Por exemplo, poderia colocar um termo curvatura ao quadrado, poderia colocar termos de derivada da curvatura, né? Como, por exemplo, na própria teoria de Corte, poderia colocar termos de torção. A torção é o field strength da Filbert. Eu poderia colocar um termo desse tipo, T-μA, T, kappa, lambda D, G, kappa, G, lambda, eta, AD, F. Eu poderia colocar, entendeu? Isso. Mas, o que esse termo está me dizendo? Se a gente imaginar que a gente está considerando baixos efeitos da gravitação, se eu estou fora dos efeitos quânticos da gravitação, então eu estou imaginando que eu não tenho curvaturas muito acentuadas. Então, eu imagino que temos curvatura ao quadrado, curvatura à terceira potência, à quarta potência, sejam muito menores do que termos lineares na curvatura. Então, essa descrição meio einsteiniana, né, ela é uma descrição dominante no regime de baixas curvaturas. Porque se as curvaturas são muito fortes, são muito intensas, aí um termo de R2 domina sobre um termo de R. Um termo de R3 domina sobre um termo de R2. E eu posso ter uma curvatura que é muito inhomogênea, então derivadas da curvatura são importantes, né? Mas quando a gente se restringe a um termo que é linear na curvatura, a gente está adotando esse ponto de vista de que eu estou trabalhando com uma região de curvaturas que não são tão intensas. Eu estou trabalhando numa região de curvaturas mais baixas, que é a gravitação de Einstein. Por isso ela funciona bem, né? Não para campos gravitacionais super intensos, mas para campos gravitacionais macroscópicos, mas não tão intensos a ponto de eu ter que produzir termos de R2. Num modelo inflacionário, por exemplo, né? Você pode produzir termos de R2, porque as curvaturas são muito intensas, então o termo de curvatura mais alta pode dominar. Então a gente está adotando esse ponto de vista, né, de que a curvatura do espaço-tempo não é tão forte para a gente colocar termos de curvatura superior. Então a gente trabalha com Einstein-Hilbert. Agora, a questão que a gente está colocando aqui é o termo convencional de Klein-Bor, então a gente vai colocar aqui o meio, né, vamos colocar aqui no E também, o raiz de G, aí aqui a gente vai ter o G no I. E aí a gente sabe, campo escalar, né, a primeira derivada dele, ela é um verdadeiro tensor. Então essa grandeza aqui é completamente invariante por Lorentz total, por transformações gerais de qualquer um. Mas aí aquele termo que a gente tinha colocado, que não é óbvio, né, que era esse termo aqui. Algo desse tipo, se eu botar aqui, eu vou colocar esse dado. Então esse termo aqui, né, comparado, então, quando botar até um termo de potencial, não vai fazer a mínima diferença do que a gente quer. O que a gente quer é pescar. Né? Se esse termo aqui pode dar contribuição para a torção. Na aula passada, a gente já viu que esse termo aqui não dá contribuição para a torção e nem o termo de Maxwell, tem a parte de Maxwelliana. Agora, se a gente tem esse termo aqui, se por exemplo, na parte de Maxwell, a gente construísse agora, vamos até colocar aqui algo que tem a matéria, vamos colocar até aqui antes disso aqui, menos um quarto.
termo aqui, né? Então, aqui a gente viu que a gente já entendeu na aula passada que F'I, independentemente de ter torção ou não, é um tensor sobre transformações gerais de coordenadas. E até é perigoso colocar aqui a derivada covariante, porque aí a gente perde a insimetria de Gauss se F for local. Se houver torção. Então, esse aqui continua sendo dmi ali menos dmi ali. Na aula passada a gente mostrou que esse objeto não é tensor, esse objeto não é tensor, mas essa diferença aqui se comporta como um tensor. Então esse objeto aqui é covariante sobre transformações gerais de coordenadas. Então a gente coloca esse termo aqui, e agora também coloca menos um termo também que vai ser menos um quarto de E, vou colocar aqui algo do tipo nami, do F capa, Então, por exemplo, esse termo aqui não dá nenhuma contribuição para a torção. Esse termo aqui deve dar. Aqui, então, os termos importantes para nós são esses termos aqui. Quer dizer, aqui tem conexão de spin, aqui não tem conexão de spin, porque não tem nem símbolo de Kirchhoff, aqui também não tem nada, que a gente já tinha aprendido aqui no curso que a gente consegue relacionar o Kirchhoff, né, quer dizer, gama mi kappa, a gente consegue relacionar, a gente sabe que esse objeto aqui não é mostrado isso aqui no curso. Aqui está a conexão de spin. Nós temos um ômega. Então a conexão de spin está aqui. Como aqui eu tenho o Kirchhoff, então aqui eu tenho uma conexão de spin. Aqui eu tenho o Kirchhoff. Eu tenho uma conexão de spin. Aqui eu tenho o Kirchhoff. E nesse caso nem é Kirchhoff, é conexão afim, porque tem torção no terceiro. Então, o exercício que eu ia pedir para vocês realmente ver se podem fazer em grupo, claro, obviamente, ou mais assim, até pode se criar até de repente um procedimento computacional para fazer isso, expandir essa equação aqui. O que vocês têm que fazer a gente já sabe. Faz o princípio variacional em relação ao ômega. Aqui a gente já sabe o que dá, tá? A torção. Eu tinha passado para vocês aquela equação na aula passada. A gente mostrando para vocês que daqui a gente precisa usar esse fato aqui, a gente precisava usar isso aqui, dmi do mi a, antissimetrizado, mi b. Isso aqui a gente tinha feito esse cálculo aqui, a gente mostra que esse do lado direito aqui, eu tenho uma equação que envolve só torção. A gente consegue expressar tudo isso aqui em função da torção. Então, sai como sai, ou seja, a conexão de spin que a gente tem a derivada da conexão de spin. Faz aí. Depois desse lado, aqui não tem nenhuma conexão de spin, aqui não tem nenhuma conexão de spin, aqui tem. E aqui não. Então o que a gente quer começar a ver é como os campos bosônicos do setor, porque geralmente esse campo bosônico não excita a torção. A torção está só no Fermi. O Fermi, por quê? Porque a equação de Dirac, a ação de Dirac, ela é linear na derivada, ela é a primeira ordem na derivada. E ela carrega a conexão de spin. Então a conexão de spin já está presente no campo de Dirac. O campo de Dirac, a transformação geral de coordenadas não tem representação fermiônica. Então eu preciso colocar o campo de Dirac só no Lorentz local. Mas os campos bosônicos, sobretudo se eles só têm derivadas primeiras, como é aqui, eles precisam da conexão de spin. Então, eles não dão contribuição para a torção. Agora, se eu tenho derivadas superiores, nós já vimos, derivadas superiores, elas geram um tensor de spin. Se elas geram um tensor de spin, como nós aprendemos lá atrás, mesmo global, antes de fazer Lorentz ficar local, a gente já viu um tensor de spin. Então, claramente, quando o Lorentz ficar local, esse tensor de spin vai ter que ser acoplado com o campo de Lorentz.
Então a gente usa esse fato para puxar por essa equação, e quando a gente deriva, né, em relação ao ômega mi e a d, a gente vai ter que a conexão de spin, ela se acopla basicamente com aquilo que é o tensor de spin. Então é uma outra forma da gente ver. E aí a gente vai estar vendo aqui a interação gravitacional do setor, que o campo carrega de spin, tá? A interação com a conexão, com a tensão de spin. E é isso aí que depois pode ser interessante para a gente fazer a propagação, né, do relacionar o tensor de spin de um objeto neutro e sem spin, como é o caso dos escalares, com derivada superior. Quer dizer, o campo em si, ele não tem um spin intrínseco, mas a configuração de campo, vamos dizer assim, o sistema do campo como um todo, ele adquire um spin, que é um spin diferente. A gente não sabe se esse spin satisfaz as mesmas regras de comutação do spin. É um spin que ele é um spin, vamos dizer, de natureza contínua, porque ele vem das derivadas superiores. Ele não é aquele spin que é ligado ao grupo SO13, o spin do SO2. É um outro tipo, é uma categoria de spin, é uma orientação intrínseca que o sistema de campos adquire, como a gente já entendeu, porque pelos gradientes do campo. O campo, quando tem derivada superior, o gradiente do campo adquire um caráter dinâmico, adquire o status de um campo também. E é isso aí que está dando a noção do spin. Então, o que é importante para nós na aula seguinte é ver se a gente consegue, se alguém consegue, ou vocês conseguem trazer já uma proposta, né, de como fica essa equação aqui linearizada na conexão de spin. Da mesma forma, como é que a gente tira o tensor de energia e momento? A gente acopla com a métrica, que depois pega a métrica e decompõe na métrica plana mais a perturbação. Agora a mesma coisa, eu tenho a conexão de spin e eu vou linearizar na conexão de spin. Vou pegar a parte, que seria a parte clássica, a parte plana, mais o delta ômega, que seria a flutuação. Então, aquilo que é o setor de spin deve estar voltando para essa flutuação. É isso que a gente tem que fazer. Só queria debater um pouquinho essa discussão, porque na aula que vem, a gente tendo feito isso, a gente já pode começar a passar para a discussão dos casos eletromagnéticos. Porque por enquanto a gente está tentando entender o spin, a gente está tentando entender como é que o campo pode adquirir spin e o quanto, né, e como esse spin interage com a gravitação. E depois a gente sabe como o fóton interage com a gravitação. Então a gente vai ver, o fóton interage com a gravitação interage com o tensor de spin do campo. Então, se esse campo aqui é neutro e sem spin, mas ele tem um tensor não nulo de spin, ele vai interagir com o fóton mediante a mediação, quer dizer, pela mediação gravitacional. E aí a mediação gravitacional pode ser muito intensa, ou pode ser pouco intensa, ou pode ser um pouco mais intensa, dependendo do cenário de gravitação que a gente adota. Se a gente adotar o cenário de gravitação de large extra dimensions, pode ser que a gente veja uma situação diferente se a gente adotar a situação de esse tipo de coisa que a gente vai discutir, tá bom? Agora que o time está chegando ali, a gente tem a nossa discussãozinha, né, você veio, a gente pode ser, eu acho que o time viajou, nem pode discutir. Só tem que esperar o Tião, porque o Tião vai